Olá, meus amigos, uma ótima noite a todos vocês que acompanham o canal Tiro de Meta. Muito boa noite, muito prazer. A noite tão aguardada e tão esperada dessa entrevista maravilhosa do nosso querido Edu Afonso, dos canais ESPN, jornalista, setorista do São Paulo há mais de 22 anos, se eu não estiver enganado, depois ele pode me corrigir. Mas hoje é noite em que nós podemos aproveitar ao máximo toda a experiência desse grande jornalista, não só do rádio brasileiro, mas também da TV. Então, fica ligado aqui no canal Tiro de Meta. Boa noite a todos vocês. Já vão formulando a pergunta de vocês. Eu sei que hoje está todo mundo maluco, querendo saber um monte de coisa do São Paulo, tudo que está acontecendo do São Paulo, e hoje vocês vão poder aproveitar isso na íntegra com o nosso querido Edu Afonso. Mas antes de eu chamar o Edu Afonso, eu tenho aqui um minuto da história do Edu Afonso para vocês poderem conferir e conhecer aqui no canal. Olha só que bacana. Para quem não sabe, Edu Afonso é um grande torcedor, apaixonado pela Portuguesa, repórter do rádio, e a gente precisa conhecer um pouquinho da história dele para vocês entenderem um pouquinho sobre a sua paixão pelo rádio, pela TV, enfim. Natural da capital paulista, Edu Afonso nasceu em 1969 e começou a sua carreira aos 17 anos de idade na Rádio Brasil 2000. Em 1989, mudou-se para a cidade de Salto, no interior de São Paulo, para ser repórter da Rádio FM 90. E também assumiu a edição de esportes do jornal Periscópio. Entre 1990 e 1994, o radialista passou pela Difusora e pela Iguatemi, ambas de Osasco, até ser convidado para assumir uma vaga na equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Após 14 anos na emissora, Edu Afonso foi contratado pela ESPN e já trabalhou em 2 parcerias do canal por assinatura com as rádios Eldorado e Estadão. E hoje nós temos a oportunidade e o orgulho de receber aqui no canal Tiro de Meta nada mais, nada menos, senhoras e senhores, do que Edu Afonso. Legal, galera, já de volta por aqui. Boa noite a todos vocês. Que bacana, que legal. Agora a gente vai ter oportunidade de receber o nosso querido Edu Afonso, a Ju Santana, nossa comentarista aqui do canal também. Edu Afonso, boa noite, seja muito bem-vindo. Que legal, cara. Obrigado pela participação. Tudo bem, Emerson? Um abraço a você, um beijo na Ju, que está com a gente também, todos que estão acompanhando o Tiro de Meta. Que legal que deu certo, né? Pude aceitar o seu convite. Demorou um pouquinho, porque a ESPN demora um pouquinho para as autorizações, mas deu certo, liberou, a gente se acertou. E vamos passar essa próxima hora aqui com o teu público, com você, com a Ju, falando muito sobre futebol, jornalismo esportivo, sobre o São Paulo, óbvio, você está com a camisa aí dando a dica que eu vou ter que falar muito do São Paulo, né? Achei o máximo a sua apresentação, fotos que há muito tempo que eu não via, com Jesse Nascimento, que trabalhou na Rádio Globo, uma foto minha lá de Itu, quando eu estava começando a minha carreira, uma viagem que eu fiz para Rio Preto lá, com os meus amigos da Rádio de Itu. Que legal que você achou essas fotos aí, essas lembranças aí da minha carreira. Obrigado aí pela homenagem na abertura. Nada, imagina, você merece, que legal. Agradecer os canais ESPN, né, pela liberação, para você estar aqui conosco também. Obrigado a todos aí dos canais ESPN, em toda a direção, né? E agradecer a Ju Santana. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Emerson. Prazer mais uma vez estar aqui contigo. Prazer, Edu. Uma fanzaça sua, poder aqui estar dividindo a telinha aí com vocês, trocando figurinha, vai ser um momento muito agradável, eu tenho certeza, e boa noite para o pessoal que está aí acompanhando, os membros do canal, um beijo para todo mundo. Ô Ju, como sempre, né, eu não vou fazer a primeira pergunta para o Edu Afonso, porque em primeiro lugar a gente tem que dar as honras às mulheres, né, as damas em primeiro lugar, né, então aproveitando, né, a honra de estar junto aqui com o Edu, e você, como sempre, o Edu, ela é a rainha do superchat aqui no canal, sabia? Opa. Quando eu tô aqui no canal, sozinho, ninguém manda nada. Nada. Quando ela entra, é uma coisa, assim, incrível. Né? A minha dúvida é ela que sobe as mensagens? Vou tratar a Ju super bem para ela só subir mensagem boa. Tô brincando, Ju. Tá bem de qualquer forma, lógico. Imagina. Fica à vontade, Ju.
Nossa, já estreando assim, gente, que honra! Eu pensei que eu ia ficar por um tempo só de espectadora, mas vamos lá. Edu, mais uma vez, boa noite. Muito obrigada aí pela participação conosco. Obrigada, Emerson, também mais uma vez. Então, bora lá, né? Vamos iniciar aí. Como você mesmo falou, a gente vai falar um pouquinho de jornalismo esportivo. Eu tenho algumas perguntas aí referente ao tema específico, mas eu vou iniciar aqui com o nosso tricolor, né? Já que você, tantos anos aí, setorista, conhece muito do nosso São Paulo. Menos do que eu gostaria, mas conheço alguma coisinha. Gostaria de conhecer mais coisas. Mas ainda tem muita coisa aí, com certeza, para aprender disso, eu não tenho dúvidas. Então, bora lá. Eu fiz aqui algumas perguntinhas, uma colinha aqui básica, né? Vamos ver se eu não passo vergonha aqui. Não, que é isso. Bom, eu vou falar um pouquinho vou trazer, na verdade, uma pergunta para você, se você consegue analisar dentro desse período aí que você está acompanhando o São Paulo, uma curiosidade, né, já que você está tanto tempo aí, já houve algum momento tão difícil como esse para uma reestruturação do São Paulo? Porque a gente vem aí de duas gestões, né, que infelizmente, de certa forma, fizeram o São Paulo perder um pouco daquele brilho, né, ou muito daquele brilho que nós conhecemos aí nos anos de glórias, né, como a gente sabe. E agora o Júlio Casares está tendo que colocar a mão na massa ali, dia e noite, enfim, junto com toda a diretoria ali, para tentar reerguer. Então, eu queria, né, dentro da tua análise, aí, o que você acha desse período? Então, Ju, se a gente analisar só esse jejum de títulos que acabou agora com o Paulista, esse é o período mais difícil do São Paulo, porque o time do tamanho do gigantismo do São Paulo é inconcebível ficar 9, 10 anos sem ganhar um título, né? Por mais que seja uma Sul-Americana, um Paulista, tudo mais, isso sem falar nos grandes títulos brasileiro, Libertadores, que aí Copa do Brasil, que nunca ganhou, que já são 12 anos. Então, esse é o período mais difícil nesse sentido. Então, essa reestruturação que você fala, ela já aconteceu em outros momentos que eu estive lá, né? Aumentando um pouco o leque. Quando o São Paulo teve problemas com o Morumbi, de estrutura, que teve que gastar muito dinheiro para consertar o Morumbi, foi um período também difícil na vida do São Paulo. Foi um período de reestruturação do seu patrimônio, seu maior patrimônio, que é o estádio. Mas o time conseguiu, mesmo com alguns anos sem ganhar, conseguiu transpor esse obstáculo e montar equipes vencedoras. Dentro de campo, como time de futebol, eu nem acho que os últimos times que foram montados, ainda pelo Leco e pelo Raiz, são times ruins. Eu acho que tivemos outros times piores, aí, times que passaram vergonha, tipo, times que jogaram muito mal com a camisa do São Paulo. Mas aí, se você abrir mesmo o contexto geral, e com tudo que aconteceu na gestão do Leco, que para mim foi muito ruim, eu acho que esse é o período mais complicado, aí, o período recente mais complicado. Acho que talvez, eu não acompanhei, nem era nascido, os torcedores mais antigos possam falar da época da construção do Morumbi, aí talvez tenha sido também um período muito complicado, foi um jejum longo também, tudo mais, mas a gente não tem como falar porque a gente não viveu. Dos que eu vivi, estruturalmente falando, perda de credibilidade, perda de confiança do torcedor em todos os aspectos, esse tem sido o pior. O Júlio está aí, está tentando, eu sei que é muito complicado, eu acho que ele tem o mérito já de ter conquistado um primeiro título, isso tirou ali um caminhão de várias toneladas de peso da gestão dele, dos jogadores, da comissão técnica, só que assim, não dá para dormir em cima de uma taça. Você vê que começou o Brasileiro, o São Paulo está na zona de rebaixamento, se não abrir o olho, vai cair, porque hoje cai mesmo, hoje não tem mais esse negócio que não cai, hoje cai. Eu acho que assim, é muito alarmismo falar em queda do São Paulo na quinta rodada, mas para quem está pensando em liberta, quem está pensando em título, já começa a ver time abrindo 10, 12 pontos para tirar isso lá na frente, em meio à Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, pandemia, tudo junto e misturado, vai ficar cada vez mais difícil. Então tem que abrir o olho, tem que começar a reagir quarta-feira, tem que engatilhar umas 3 ou 4 vitórias seguidas, tem que ficar rodeando o G4 para ir no momento certo dar o bote, pegar uma vaga no G4, se tiver tempo, pegar uma vaga de
de campeão. Então, para mim é isso, tem que reagir rápido. Você não pode esperar um São Paulo 5 partidas num campeonato como o brasileiro sem vitória. Show, obrigada. É verdade. Boa. Concordo. Edu, aproveitando aqui, porque eu já sei que algumas perguntas aqui o pessoal já tinha formulado, essa expectativa que o São Paulo, né, a torcida do São Paulo teve no Orejuela e também no Bruno Rodrigues, o que você acha que está acontecendo? Por que o São Paulo não está aproveitando o Orejuela, já que o Igor Vinícius, né, ele tem caído muito de rendimento? Sim. E a mesma coisa assim com o Bruno Rodrigues também, que quase não tem chance no São Paulo. O que pode estar acontecendo? Então, Emerson, até a história do Orejuela estava agora no nosso podcast lá com o Ivan Drago, com o Bruno Grossi, com a Aline Fanelli, que eu isso é São Paulo, a gente acabou de gravar agora. A gente nem costuma gravar de segunda, mas pelo momento do São Paulo a gente resolveu fazer uma edição especial hoje, para ir pro ar ainda hoje à noite ou amanhã, e a gente falou um pouquinho sobre o Orejuela, né? O Igor Vinícius vem mal, na minha concepção, desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Ele não acertou uma bola naquele jogo e continuou jogando mal. Tanto que quando o São Paulo precisou de uma escalação diferente para virar algumas situações, contra o 4 de julho, nos 9-1, e agora recentemente contra a Chape, ele colocou outro jogador ali, colocou o Rigoni e não colocou o Igor Vinícius. Porque o próprio Crespo viu que o Igor estava abaixo do que ele pode. Eu acho o Igor um jogador de muito futuro, um jogador que quando está bem ajuda muito o São Paulo, mas está numa fase ruim. E isso acontece. Nenhum jogador joga 365 dias do ano bem o tempo todo. É um momento bom, ruim e tudo mais. Agora, a grande pergunta é, por que o Orejuela não vem ganhando chance? Porque foi a contratação mais cara do São Paulo, né? Custou quase 14 milhões, mais o perdão de uma dívida. Ele jogou uma estreia bem razoável, fez um gol contra o Rentistas, depois fez 2 jogos ali, nem muito bom, nem muito ruim, na média, mas sempre esperando alguma coisa. E foi muito mal numa partida em que ele jogou fora de posição, jogou como zagueiro pelo lado direito. E aí você condenar um jogador por ter jogado mal uma partida fora da sua posição, não acho muito justo. Ele vai ter uma oportunidade agora quarta-feira, porque com o Igor Vinícius suspenso e com o Daniel fora, a não ser que o Crespo crie aí uma das suas alternativas, Rigoni de ala ou Galeano de ala, eu acho que o Orejuela merece ter uma oportunidade no jogo contra o Cuiabá. Até porque se esse cara não jogar, ele não vai se firmar, ele precisa jogar, ele precisa errar, ele precisa acertar, precisa jogar. Ele não é um menino, o Orejuela é um jogador experiente, seleção do seu país, jogou em camisas pesadas, entendeu? Ele precisa jogar. Se deixar, e é o típico jogador, embora eu não tenha tido contato com ele por causa da pandemia, é o típico jogador que me parece que precisa estar jogando para ficar motivado. Não é aquele cara que se motiva em treino. Ele precisa jogar para ficar motivado. Já me passaram isso. Que ele é um jogador, assim, não é nem um leão de treino, mas precisa jogar. Então, vamos dar chance para o cara jogar. O Bruno Rodrigues, eu venho acompanhando aí uma certa manifestação da torcida via redes sociais, aí, desde antes da conquista do Paulista, o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues. Cara, hoje, eu até acho assim, exatamente hoje, com um gol marcado em 5 partidas do Brasileirão, eu até acho pertinente falar do Bruno Rodrigues. Mas, cara, com o time marcando média de quase 3 gols por jogo antes da conquista do Paulista, com todo respeito, pra que pedir o Bruno Rodrigues? O ataque estava funcionando. A informação que eu consegui colher ali quando ele foi tirado da lista do Paulistão e entrou o Paulinho Boia, que nem acabou jogando, foi só inscrito foi inscrito, mas não jogou nenhuma partida, nem contra a Ferroviária, nem contra o Mirassol, nem contra o Palmeiras. A informação é que o Bruno Rodrigues não se adapta àquilo que o Crespo pede dentro de campo. Ele não consegue se adaptar. É uma deficiência do atleta. Ele jogava de um jeito na Ponte, e aí o Crespo está cobrando ele para jogar de outro jeito no São Paulo, e ele não consegue se adaptar. Eu não acho que alguma coisa pessoal do tipo, o Bruno chegou antes da minha contratação, eu não vou usar ele, mas isso é muito pequeno pro tamanho do São Paulo, pro tamanho do Crespo, pro tamanho do Bruno Rodrigues, é muito pequeno. Isso é birrinha de escola. Eu não gosto desse cara, ele não vai jogar no meu time. Tá? Isso não pode, não cabe no futebol profissional, birrinha dele, ele chegou, eu não pedi, ele vai ficar fora. Eu acho que é um problema técnico, o cara não se adapta ao esquema do técnico. E tanto é técnico que agora ele ficou recentemente 2, 3 jogos seguidos no banco, tem entrado muito pouco, tem entrado no finalzinho, que é muito difícil de se avaliar um jogador por 5, 10 minutos, mas deve estar tendo alguma evolução no treino hoje que faz com que o técnico o traga para o banco. Se ele continuar evoluindo nos treinos, provavelmente o técnico vai dar uma oportunidade de jogar meio tempo, amanhã vai dar uma oportunidade dele jogar os 90 minutos. Quem se escala é o jogador. Então, se ele não está sendo escalado, é porque ele não está tendo merecimento de ser escalado. O único problema, assim, veio por empréstimo, um empréstimo curto,
no final do ano termina. Se o cara também não jogar como Orejuela, ninguém vai poder saber se esse cara tem potencial ou não para ser jogador do São Paulo. Verdade. Valeu, obrigado, Edu. Ju, pode continuar. O quê? Mas então vamos lá. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta que o Edu acabou respondendo já sobre questão de presidente, qual ele achava que tinha sido um dos piores entre Haidar e Eleco, ele já nos antecipou aí. Até para ser bem claro, para mim o pior presidente que eu acompanhei no São Paulo é o Leco. Mas eu acho que até ele fez coisas boas que o torcedor não vê. Ele teve ali um começo de gestão, principalmente a parte que ele herdou do Haidar, e logo no começo, quando ele foi eleito, ele até tinha um plano que eu achava que era legal, um plano de recuperação financeira. Mas eu não sei qual bichinho que mordeu o Leco nesse meio termo, que ele começou a gastar muito e por azar não conquistou nada. Porque se tivesse conquistado, ninguém ia reclamar do que ele gastou. Todo mundo reclama. Mas eu acho que ele foi, se a gente analisar assim, 5 anos e não sei quantos meses, como presidente, período longo, e do jeito que ele deixou o São Paulo, eu acho que ele foi um dos piores, dos quais eu trabalhei como setorista, o que deixou um legado pior aí para o seu sucessor. Boa. Então é isso aí. Muito obrigada. Na verdade, eu guardo a próxima pergunta para a próxima rodada. Tá bom. Aproveitando agora aqui a gama de mensagem que o pessoal vai mandando para a gente durante o dia, Edu, sobre questão de contratação. Você acha que o São Paulo ainda realmente vai contratar alguém? Eu vejo uma deficiência no meio-campo de um volante de marcação como o Luan, do zagueiro canhoto, que a gente realmente só tem o Léo, e do centroavante, que todo mundo questiona demais o Pablo, até o Pablo já não está mais sendo titular. Você acha que chega alguém? Tem possibilidade de chegar o Maicon, por exemplo, que está livre no mercado, alguma coisa do tipo? Então, Emerson, eu não gosto de falar sobre especulações, tá, cara? Porque aí querer caçar clique, querer caçar audiência, nunca fez parte da minha carreira isso. Eu só falo sobre o que eu sei, o que é concreto para mim. Eu até tenho opinião, a minha opinião, hoje a posição mais carente do São Paulo, além do centroavante, é o volante. E a gente viu isso particularmente, até factual, a gente viu isso contra o Santos, o quanto faz falta o Luan e não ter um jogador com as suas características. Se eu tivesse ali uma bola única para investir, se me colocasse assim na mesa, você tem um zagueiro, esqueça os nomes, um zagueiro, um volante, um centroavante, eu traria um volante. Mas, porque eu entendo que mesmo não tendo um centroavante, você ainda tem possibilidades de quebra de galho. O Éder pode não ser um centroavante, mas um cara que, se o time tiver redondinho, a bola vai sobrar, ele vai meter na rede. O Pablo, eu sei que eu tomo muita pedrada, e todo mundo reclama do Pablo, e o Pablo vive realmente, às vezes, uma fase... Mas eu não acho o Pablo, assim, eu acho que as pedradas são maiores do que ele merece, entendeu? Por quê? Porque ele custou caro. Mas o Pablo está na mesma média dos demais. Ele joga bem e mal, conforme a maioria dos jogadores do elenco. Ele está dentro do balaio. Ele não foge. Não é um cara que só joga mal. Ele joga, tem uma partida que ele vai bem, outra ele vai mal, aí ele volta a jogar bem. O Igor Gomes vai bem uma, vai mal duas, o fulano vai mal uma. É a média. No futebol é isso. Não tem esse negócio do cara. Mas eu ainda acho que é muita crucificação para pouco pecado do Pablo, minha opinião. Tá? Então eu contrataria um volante. Mas o São Paulo entende que a prioridade, pelo que eu sei, é um atacante de área. Um jogador que o São Paulo não tem no elenco. O cara mesmo de área, aquele cara mesmo que briga lá com o zagueiro. É o chamado cara que gosta de deixar o picolé de osso na cara do zagueiro, tudo mais. Não tem, realmente nenhum jogador do São Paulo tem essa característica. O Éder é lado, o Luciano é lado, o Pablo foi criado como lado, todo mundo joga lado, não tem o cara de área. E o São Paulo tá atrás. Agora, sem devaneios, Caleri, essas coisas, porque assim, custa dinheiro. E assim, o que o São Paulo não tem é dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem. Pegou empréstimo de 70 milhões agora e não conseguiu saldar as dívidas. Pagou só as imediatas. Não dá para você ficar pegando, porque senão o que vai acontecer com o Júlio? Ele vai entregar o time tão ou mais endividado que o Leco entregou. E o Júlio, assim, ele tem muito mérito nisso. Ele está trabalhando muito consciente. Ele nem torrou ainda os 25 milhões que foram separados para contratações. Como ele fez negócio começando a pagar o ano que vem, no final do ano, dividiu, ele ainda tem ali uma sobrinha que é para uma emergência da temporada. Amanhã você vai para uma reta final de Libertadores, você tem um jogador machucado, você está precisando muito de um cara, você vai lá e gasta essa sobrinha numa emergência, entendeu? Enfim, eu acho que o São Paulo vai buscar um centroavante, um cara de área, tá monitorando o mercado e vai trazer. Acho que essa é a prioridade do São Paulo, é trazer um atacante de área.
pode ser que não apareça nada, pode ser que os caras monitorem, mas aí os caras que apareceram é pior do que os que estão lá. Aí vai gastar dinheiro só para satisfazer, só para falar contratei? Não, porque vai gastar um dinheiro que não tem. Se for trazer, tem que ser um cara que chegue e fale assim, é no mínimo igual ou melhor das opções que eu tenho hoje. Para ser igual ou pior, é melhor não trazer. Mas acho que a torcida não deve sonhar assim com esses... A não ser assim, que o Borré resolva fazer... A situação do Borré, que é uma que eu estudei muito com os meus amigos lá da Argentina, da ESPN da Argentina. O Borré quer ganhar mais de 2 pau por mês, cara. Que é mais do que pagam pro Daniel. A não ser que chegue o empresário do Borré, chegue agora no dia 30 e fale assim, ó, o Borré vem ganhar aqui 1/4 do que ele pediu, porque ele quer ficar só 6 meses para na outra janela ir para a Europa. Aí pode ser que o São Paulo vire um candidato. Mas, assim, com o valor inicial da negociação, não tem jeito, cara. Não dá, não tem como, não tem árvore. Não nasce dinheiro. Não tem como plantar lá no Morumbi um monte de árvore e nascer dinheiro. Porque você traz um cara desse, vamos imaginar a situação seguinte. Você traz o Borré como patrocinador, a empresa Emerson Borges vai lá, tem muito dinheiro, vai lá e fala assim, não, eu quero que vocês tragam o Borré, a minha empresa paga o Borré. Aí, como você vai se explicar para os outros 35 caras que você deve dinheiro para os caras? Você vai falar assim, eu trouxe o cara com o patrocinador, por que você não arruma um patrocinador para pagar o que você deve para a gente? É complicado. Uma confusão monstro no grupo, monstro. Os caras vão falar, tem 6 meses de salário que a gente não recebeu. Metade lá que foi cortado da pandemia. Vocês não vão pagar? Estão falando que estão pagando do dia 1º de janeiro para cá. E é verdade, o Júlio, desde que assumiu, tem pago direitinho. Só que a negociação da gestão do Leco lá, 6 meses de salário, pagou só 50%. E aí o grupo, os 36 caras vão olhar para o patrocinador, gastando 2 milhões por mês com o Borré, e vão falar, tem um Borré que joga sozinho. Então ele que fala, defenda, apoie, cruze bola na área, corra para cabecear, porque eu vou tirar meu time de campo, eu vou esperar receber. Então, a matemática não é pura e simples. Você tem que todo um processo para você equilibrar 36, 40 jogadores, 40 cabeças, 40 caráteres, 40 personalidades diferentes. Não é tipo assim, não é uma coisa mágica que 2 mais 2 são 4. Futebol é muito diferente disso. Que legal, bacana. Aproveitando esse ensejo aí, já que o senhor falou dos centroavantes também, né, citando os nomes, Borré e tal, se fosse para você chutar baseado na sua experiência, você acha que esse centroavante seria um brasileiro ou um estrangeiro, até por causa das janelas de transferência? Não sei te falar, mas como o São Paulo está monitorando os 2 mercados, com toda certeza. O problema é o seguinte, se a gente fizer aqui um exercício de matemática, que eu digo, quem está no mercado no Brasil de centroavante? Fala um. Cada um de nós. Levanta um nome cada um de nós. Vai, cada um. Quem que está no mercado de centroavante? Nenhum livre, né? Disponível? Não. Você vai ter que tirar do time. Você vê que o São Paulo até foi lá conversar com o Galo sobre o Sacha, que também não é muito centroavante, não. É meio pobre. Do lado, não é cara de área. Os caras não liberamos. O Sacha, que é reserva lá, terceiro reserva do Galo, os caras não liberaram. Então, assim, a gente está aqui fazendo uma... Quem são? Você pode arriscar. Quem foi o último centroavante do Paulista que fez gol? Bruno Menzenga, 32 anos. Você não vai investir num cara de 32 anos que teve um time bom na sua carreira, né? Podia ter trazido o menino que foi para o Atlético Paranaense do Botafogo, lá, o Matheus Babi. É uma aposta. Vai caro. Vai de graça. Então, eu acho que talvez o São Paulo esteja com os olhos, pela experiência do Crespo, mais voltado para o mercado sul-americano, que é onde pode surgir ali dentro de um time que a gente não tem tanta visão, que a gente não vê todo dia, o Crespo vê o cara e fala, vamos tentar esse, tá dentro do preço, não é aquele, mas faz seus golzinhos e tal. E é isso, entendeu? Eu acho que tá mais para esse lado. Legal. Aproveitando aqui também o pessoal do chat aqui, boa noite a todos do chat também, a Daniela Garrido, que é membro do canal, ela fez essa pergunta, sabe se o Hernan Crespo foi consultado pela diretoria ou pelo jogador sobre a liberação do Daniel Alves para a seleção olímpica e o que ele pensa sobre o caso? Ele não, nas 2 coletivas, só teve uma coletiva após a convocação, foi na quinta, não foi? Foi no domingo. Só teve a de domingo, ninguém perguntou sobre isso, tá todo mundo querendo falar da derrota para o Santos, ninguém perguntou. O que eu sei é o seguinte, gente, o Daniel Alves, ele não foi convocado de supetão, ele não estava na casa dele e viu o nome dele, ele falou, nossa, eu fui convocado. Um cara do tamanho do Daniel Alves, o Jardine deve ter ligado para ele, os dias antes, falado, dos 3 caras com mais de 23, eu conto com você. Você quer ir? E ele deve ter falado, pode me convocar que eu vou.
Porque o técnico não vai correr o risco de convocar o cara e o cara depois dá uma entrevista e fala assim, putz, eu agradeço, mas eu prefiro continuar no meu time. Isso já foi trabalhado antes, não é uma surpresa para o garoto que vai a primeira vez, que está lá na expectativa. Esse sim, está lá com a família. Daniel Alves não, Daniel Alves tem uma consulta antes. E o Jardine deve ter ouvido do jogador. Eu quero ir. E as manifestações dele, pós-convocação, mostram claramente o quanto ele quer ir. E aí, eu não sei se o Crespo foi consultado, ele não falou ainda, se o São Paulo foi consultado, mas esquece. O Daniel vai para a seleção, não vai mudar mais, não vai ter STJD que nem o Flamengo, não vai ter nada. O São Paulo não vai se indispor com o Daniel Alves, até porque, muitos falam, é por causa da dívida, não é só por causa da dívida, é por causa de tudo. Por causa de tudo. É por causa que o cara quer ir, Não adianta. Você vai deixar o cara aqui, o cara vai ficar contra gosto, contra vontade, vai ficar machucado, não vai jogar um jogo, não vai adiantar nada. Ele não vai te dar nada. Funcionário em qualquer situação que não está a fim de trabalhar, ele não te acrescenta nada. Então, se a vontade do Daniel é ir jogar na seleção, Daniel, vai embora. Se é certo ou errado, aí é outra polêmica, aí a gente pode levantar. Se o torcedor de São Paulo tem razão e está puto com ele, até acho que tem, mas já foi. Ele já foi. Isso o São Paulo tinha que ter pensado antes. Tinha que ter ligado para o Jardine e falar, não chama o Daniel que nós não queremos que libere. Não consulta o Daniel que nós... Entendeu? Agora, depois que a galinha botou o ovo, esquece. O ovo já está frito e no prato do Daniel Alves, ele vai embora e vai para a seleção e ninguém vai tirar isso dele, só se ele se machucar antes da apresentação. E é duro, né, cara? Porque eu mesmo fiquei, assim, pé da vida com o Daniel Alves, porque analisando a situação da lateral direita do São Paulo, o Orejuela não é aproveitado. O Daniel Alves já tinha um certo problema, né, com o São Paulo há um tempo atrás, não estava rendendo muito, aquela expectativa do que o torcedor esperava dele, porque ele foi colocado numa posição que não é a dele, de origem. Né? Ele quis, diga-se de passagem, né? Como diria o Neto, diga-se de passagem, porque ele quis. Quis. Pelo contrário, o Cuca que não queria ir no meio de campo de nenhuma maneira, queria ir na lateral direita, e ele bateu o pé e falou, vou jogar no meio, foi vontade do jogador. Como é que pode, né? Um jogador... Ideia comprada pelo Diniz, depois que o manteve ali no meio campo. Mas era a vontade do atleta. Ele queria jogar no meio campo. Mas é isso, Emerson, não tem jeito. Uma instituição, né? Tão grande como o São Paulo aceitar um negócio desse. É complicado isso, né? Mas a questão não é nem questão de aceitar. Hoje está muito diferente, Emerson. Não tem mais esse negócio da instituição. Hoje o futebol é muito diferente. Como a mão de obra é muito escassa, você tem que se sujeitar, cara. Submeter. Senão você não tem esse tipo de jogador, cara. Você já está pagando metade do que ele ganharia num time médio da Europa. E nem está pagando, né? Você está devendo, na verdade. Não está nem pagando. Então, cara, você tem que se submeter, cara. Agora, vou falar para você, o Daniel faz uma falta danada. Olha aí como está o São Paulo no Brasileirão. Para mim, ainda é um cara diferenciado. Na lateral, no meio, faz uma falta danada. Porque ele tá aqui no Brasil na primeira prateleira de jogadores. Se você colocar mundo, talvez ele já foi da primeira e agora está na terceira ou quarta. Mas Brasil, ele está na primeira prateleira. Então ele faz falta, é um jogador que é diferenciado. E, lógico, usa isso, sabe usar bem isso. E o São Paulo sabe, também agrada a ele e tudo mais, sabe que se perder ele, não vai arrumar nenhum que venha com a mesma condição, com o mesmo currículo, com o mesmo respeito de vestiário, tudo mais. Então tá, não é questão de se submeter, é questão de hoje você trabalhar com o que você tem, entendeu? Futebol é isso, você trabalha com o que você tem. Posso pegar o gancho? Claro, Ju. Du, só fazendo na verdade é uma curiosidade minha, né? A mídia em si, que está mais próxima, né? Vocês setoristas, viram essa convocação como surpresa? Ou essa surpresa, entre aspas, ficou só para os torcedores? Porque, de verdade, acompanhando aí as convocações, eu jamais esperaria que o Jardim convocaria o Daniel. Eu não posso falar por toda a mídia. Eu também fiquei surpreso. Assim, não pelo Daniel, porque eu sei que ele tem currículo para isso. Sim, mas como ele vinha de lesão, tinha sido cortado da eliminatória, cortado da Copa América, e por calhar, coincidentemente, com 4 jogos muito importantes, que são os 2 da Copa do Brasil e os 2 da Libertadores, eu não imaginei que o São Paulo, o Daniel, fosse convocado. Eu estava pensando, até porque, vou ser bem sincero, e aí até um contraponto, até pode alguém falar que, o Edu está se contradizendo, acabou de falar que o Daniel é imprescindível. Mas para ganhar uma Olimpíada, eu não acho que o lateral direito é fundamental. Eu acho que para ganhar uma Olimpíada, você tem que levar um bom goleiro, um goleiro tipo Everton do Palmeiras, que te dá segurança, precisa levar um bom meia,
e um bom atacante. Para mim, se eu tivesse que escolher 3 jogadores para ganhar a medalha de ouro, eu levaria 3 jogadores dessas posições. Porque as outras, zagueiro experiente ou não, chega lá na hora, você fala pro cara, dá arrepiar, pronto. Bora, arrepia e pronto. Lateral, então eu levaria 3 caras desses. Então, para mim, foi um pouco de surpresa. Talvez algum colega meu achasse que foi o mais natural do mundo convocar o Daniel Alves. E eu achei surpresa muito pela posição que ele joga, lateral direito. Eu não acho que o lateral direito, por mais que seja o Daniel Alves, vai fazer diferença. Mas se levasse o Neymar, um camisa 10 e o Everton, acho que faria uma puta diferença a favor do Brasil. Verdade, obrigada. Legal. Galera, vocês que estão chegando agora aqui no canal, não esquece de deixar o like aí, que ajuda demais o canal. Se inscreve no canal. E encerrando a entrevista com o Edu Afonso, nós vamos sortear uma jaqueta oficial do São Paulo Futebol Clube, aqui um oferecimento da Clínica Arquimedes. Jaqueta top, vermelha, jaqueta lindíssima aí para vocês. Bom, hein? Prêmio bom, hein? É prêmio bom. É top, Edu. Bonita a camisa, hein? A jaqueta oficial, quer ver? Deixa eu ver se ela tá aqui. Olha aí que bonito, ó. Que isso, tem que o pessoal se inscrever. Que isso. Se ninguém se inscrever aí, vocês podem mandar de presente aí. É verdade. Galera, vocês vão se inscrever. Jaqueta de presente para mim, hein? Tá bom. Até eu, de vez em quando, tento aí, mas... Pode falar, Ju, pode falar. Não, eu ia falar, até eu tento aí nos sorteios, ver se eu tenho sorte, mas ainda não rolou. O Marlon, que é o Levi Tirado, ele está perguntando, Edu Afonso, você acha que o volante William Maranhão, do Atlético Goianiense, seria uma boa para substituir o Luan? 1 milhão de euros a multa. Então, eu vou começar pelo fim. A resposta do valor já disse que não. Para o São Paulo, não. 6 milhões de reais num volante, não. Na volante você não paga 6 milhões de reais. Mas, como jogador, o que eu vi ele jogando, eu acho ele um cara que cumpre bem a função. Se analisar só a parte de campo, sem olhar o valor, eu acho que é um jogador, não sei se para substituir o Luan, mas para fazer uma boa sombra para o Luan ali na marcação. Eu vi os jogos contra o Corinthians, acho que ele é um bom jogador. Legal. Bruno Santos também, do canal, inclusive é o que cuida do meu Instagram lá nas redes sociais. Bruno, um abraço, obrigado pelo belíssimo trabalho que você está fazendo aí no Instagram, está subindo cada dia mais e mais, inclusive está rodando aqui no topo da tela o meu Instagram, o da Ju, e também do Edu, o Twitter, o Instagram do Edu Afonso, ali bem no cantinho aí no topo da tela aí, para vocês seguirem o Edu Afonso também, tá? Edu Afonso, parabéns pela sua história. Fala sobre o patrocínio Master. Então, eu só estou respondendo o Zé Elias aqui, que está desesperado de falar comigo. Fala, espera que estou acabando. Fica tranquilo. Daqui a pouco eu falo com você. Então, esse é um assunto que o pessoal tem me perguntado nas minhas redes sociais e que eu não acrescento nada falando por um motivo. Desde que o Crespo assumiu, desde que começou essa temporada, a ESPN deu uma dividida lá e eu fiquei mais com a parte de futebol, campo, CT, jogo, e o pessoal do site que cobre o São Paulo ficou com a parte de patrocínio, burocrática, tudo mais. Assim, eu não tenho nada que eu possa acrescentar do que todo mundo já leu, que foi o que eu li dos caras que acompanham, entendeu? O São Paulo está tentando, conversou com algumas pessoas, com algumas empresas, mas ainda não houve um acordo de valores. São Paulo está tentando valorizar ao máximo a sua camisa, eu acho que faz certo. É uma camisa gigante, uma camisa que tem 20 milhões de torcedores, uma camisa que aparece nos principais noticiários, e ele tem que pedir mesmo para um patrocinador master o que ele acha justo. Eu teria só, assim, aí é uma opinião, não é uma informação, eu teria só tentado com o Banco Inter um acordo deles prosseguirem até que contratasse um novo patrocinador. Tipo assim, vamos fazer o seguinte, o Banco Inter não ficou porque não quis aumentar. Então, o São Paulo, para não ficar zerado, podia ter feito um acordo assim, vamos fazer o seguinte, vocês não querem aumentar, beleza, a gente quer aumento. Então, eu estou atrás de um substituto. Enquanto eu não encontrar, vocês vão ficando com a gente, porque foi para o Banco Inter, a parceria com o São Paulo foi fantástica. Foi fantástica. O retorno para eles foi maravilhoso. E aí o São Paulo podia ter ficado com o Banco Inter aí, sei lá, mais 2, 3, 4, até surgiu o patrocinador master, e aí, amigavelmente, valeu Banco Inter, obrigado, o Banco Inter valeu, São Paulo, obrigado, coloca ali uma pedra no assunto, deixa a porta aberta para um futuro, e entra o patrocinador master. Porque sem o master, mesmo que fosse menos que o São Paulo queria, estaria entrando um dinheiro do Banco Inter agora, que podia ajudar aí nas contas, no pagamento, nas dívidas, botar salário em ordem e tudo mais. Mas é também, assim, isso é um pensamento e uma opinião muito leiga do negócio, porque eu não estou ali, eu não sei se funciona esse tipo de negociação, não é uma área que eu estou muito por dentro de marketing, essas negociações, é uma área que eu possa falar assim, não, é isso, é aquilo.
um pensamento aqui que eu acho que poderia ter sido negociado. Legal. Será que toda essa transação também do patrocínio Master, Edu, não é porque exatamente está demorando, porque o São Paulo tem esses 2 jogos ainda da Libertadores para cumprir com a Amazon e, de repente, deve ter alguma coisa ali e tal, ainda negociando? Então, Emerson, assim, a Amazon foi uma coisa muito recente. O São Paulo já está atrás do patrocinador Master há muito tempo. Eu acho que, assim, agora talvez seja por isso, talvez. Mas não acho que esse é o empecilho. O que eu sei é que, o pouco que eu sei é assim, São Paulo quer, é que nem a venda de um carro. Você tem o seu patrimônio, você quer vender um carro, uma casa. Você quer X, os caras estão oferecendo Y. Se você não está com a corda no pescoço, embora o São Paulo até esteja um pouco, você vai tentar arrumar o seu X no máximo, vai ficar a corda pelo X no máximo. E se aí não aparecer mesmo a coisa, o nó terminar de apertar, e você, não, eu vou aceitar Y. Acho que é uma coisa meio como é o normal da nossa vida quando a gente está vendendo alguma coisa. E o São Paulo está vendendo espaço na sua camisa, então ele está esticando a corda ao máximo que dá, e aí consegue testes pontuais, né? A Amazon, 3 jogos, tudo mais. Não é a mesma coisa que você tem a garantia de 12 meses que esse dinheiro vai entrar, você já pode contar ele no orçamento, mas é melhor que nada, é melhor do que não entrar nada. Verdade. Ô, Júlio, já vai preparando a próxima pergunta aí, mas antes, como todo mundo está me perguntando muito do Facundo Milan, já quero aproveitar a pergunta aqui do Paulo César, porque essa deficiência de dinheiro, essa contratação de um jogador já com 20 anos de idade para o Sub-20, para mim foi uma surpresa o São Paulo contratar um jogador com 20 anos para o Sub-20. Né? Desde o início, quando o São Paulo contratou, eu falei, gente, essa contratação para mim é uma preparação para ele subir o mais rápido possível para o time, né, profissional, porque é uma grande promessa, foi uma grande promessa no Uruguai. Foi tido até como o Luiz Soares, né, se não estiver enganado, no Uruguai também, até comparado com ele. E aí, será que esse Facundo Milan vai subir rápido ou não? Qual a sua opinião? O que você acha disso? Eu acho que até você já respondeu, Emerson. Ele foi contratado mesmo para ser preparado para subir. Eu acho que o São Paulo aposta muito que ele trabalhando com o cara do potencial do Alex no Sub-20, ele possa ter uma adaptação mais rápida e melhor entender como é o futebol brasileiro. O São Paulo teve alguns problemas com estrangeiros, não com todos, mas, por exemplo, vou citar um da mesma posição, ou quase da mesma posição, que é o Gonçalo, que veio para cá e, enfim, não deu nada certo. E talvez o São Paulo, tipo assim, essa adaptação na base, conhecer o que é o São Paulo, conhecer o que é o futebol brasileiro, conhecer o que é o Brasil, ela seja necessária para que não se queime um jogador com 6 meses, né? Porque aprender isso tudo no profissional, onde a competição é muito forte, onde a disputa é muito forte, onde talvez não há tempo para você sentar com o cara e tentar explicar tudo isso, é mais complicado. E talvez na base, sob a tutela de um cara que eu trabalhei junto com ele agora na ESPN, que é o Alex, que é um cara fantástico, um conhecedor do futebol mundial, um conhecedor de tudo, talvez esse amadurecimento do Facundo seja fundamental para que agora em agosto ele possa, em julho, agosto, ele possa subir já com uma outra cabeça, mas não acho que ele será o centroavante de São Paulo, que a gente falou lá no começo, de que acho que São Paulo vai atrás de alguém fora ele pode subir para acrescentar, mas acho que não vai ser tipo assim, não vou apostar todas as fichas nele para ser o centroavante. Legal. Jô, fica à vontade, Jô, aproveita. Aê, então bora lá, já estava aqui no esquema. Voltando a falar um pouquinho sobre Cotia, né, a nossa geração aí, eu ouvi muito falar, principalmente da parte técnica de dentro do São Paulo, né, toda a comissão, que nós temos hoje bons jogadores e interessantes, propriamente não só mas também no mercado, né, para fazer aí algum dinheiro. Porém, você que já está aí acompanhando o São Paulo por um longo tempo, eu queria perguntar para você qual a melhor safra de Cotia assim, que nós já tivemos, o período, né? Desculpa, você repete, deu uma picotadinha. Qual a melhor safra de Cotia dentro desse período aí que você acompanha, que você acha que aquela safra foi espetacular? Vamos lá. Bem, deixa eu começar. Primeiro assim, o São Paulo tem realmente um ativo muito grande para a venda de Cotia, né? Os caras precisam provar em campo, merecem propostas de fora. Eu acho que hoje o que está mais próximo disso é o Luan, que é o cara que tem provado em campo que ele pode se encaixar em alguns mercados importantes do futebol da Europa. E eu estou esperando que isso aconteça com o Igor Gomes, porque ele até ameaçou acontecer e aí ele
Ele parou, ele estacionou, ele não subiu. Mas acho que é plenamente comum, tá? Vocês viram o Elinho. O Elinho estava estacionado, viu a bola que ele está jogando no Red Bull agora. Né? Cada jogador, assim, como todos são seres humanos como nós, cada um vai ter uma transição diferente, entendeu? Um se adapta mais rápido. Por exemplo, eu vou citar um que eu acompanhei, Lucas Moura. Esse parece que nasceu no profissional. Só de adaptação. Ele parece que já começou no profissional. Porque foi tão rápido a adaptação dele, tão rápido, ele teve poucos baixos, ele teve quase todo o tempo alto na transição, que ele parece que era um profissional. Não é a mesma coisa de outros jogadores, né? Então, respondendo a você, acho que tem alguns ativos importantes do São Paulo que poderão e que deverão ser negociados até o final do ano. É necessário negociar, o Casares tem falado isso abertamente. O Luan é uma posição importante, mas que na Europa não é tão procurada, que é de primeiro volante. O europeu gosta do sul-americano mais do meio para frente. E o São Paulo está aí torcendo para que o Gabriel Sara, para que o Igor Gomes, para que algum desses Galeanos, que ele nem comprou ainda, esses caras explodam para ele fazer dinheiro. Mas acho que talvez hoje, se eu fosse um empresário e falasse, vai lá no São Paulo procurar um garoto da base para trazer, o primeiro cara que eu olharia seria o Luan. Sobre a safra mais promissora, eu não consegui fazer aqui um parâmetro, mas algumas safras tiveram jogadores promissores pontuais. Tipo, a safra do Lucas Moura basicamente foi ele. Verdade. A safra do Kaká, subiu ele, o Casemiro, o Batista, depois veio o Casemiro. Então já foi e vendeu muito bem. Agora, sem dúvida alguma, a safra do Jardine, campeã da Libertadores Sub-20, campeã de Copa do Brasil, vice de Copa São Paulo, depois campeã de Copa São Paulo. Essa safra de 4, 5 anos para cá, David Neres, é a safra mais produtiva. Não só porque o São Paulo, por estar atravessando uma crise, teve que usar muita gente dessa safra no time principal, como já vendeu muita gente. Se a gente for pegar, além do David Neres, além do Antony, além do Luiz Araújo, aquele zagueiro que saiu, ele até nem era totalmente criado no São Paulo, mas ele fez base, está me fugindo o nome dele. Saiu agora faz 1 ano e meio, 2 anos, enfim, daqui a pouco eu lembro. O São Paulo fez muito dinheiro com esses jogadores, muito dinheiro. Então, para mim, uma safra que ganhou tudo na base e que ainda fez dinheiro para o profissional é a safra mais promissora do São Paulo. Show, obrigada. Legal. Inclusive, um desses que saiu... Lembrei, Lianco. O Lianco, inclusive ele está fora, né? Ele está na Europa. Tem dinheiro também. Foi jogador que o São Paulo ganhou dinheiro. É isso mesmo. O Edu, manda um abraço aqui para o Dr. Luiz Rodrigues, da Clínica Arquimedes, é o patrocinador master aqui do nosso canal, que mantém o nosso canal aqui no ar. Um abraço. Doutor Luiz, ajuda aí o Emerson, ajuda a Ju, mantém o patrocínio, mantém o canal no ar, que o canal é muito bom, hein, doutor? Tá investindo certo, hein? Não tá fazendo que nem o Leco, não. O Leco investiu errado. Só tá investindo certo aí. Gente boa demais. Não é porque é patrocinador do canal, não. É uma pessoa sensacional. Ele e o doutor Atílio, a gente faz live aqui com eles, né? Com os médicos. Inclusive, estão programando uma aqui com fisiologista, com terapeuta, com todo mundo, para a gente falar sobre o jogador, tempo de contusão e esse tipo de coisa. Você sabe, Luiz, o Emerson, e o doutor Luiz e você, Ju, sabe que isso é uma coisa assim, por exemplo, não sei se vocês acompanharam na rede social de ontem para hoje, né? Novamente voltaram as críticas ao departamento médico do São Paulo. Não, porque tá vendo? Verdade. O departamento médico... Gente, por favor, não critiquem o departamento médico. O departamento médico não contunde ninguém. Essa ideia de que o jogador se contunde por causa do departamento médico, ela é equivocada. Hoje o futebol, eu vou dar um exemplo do São Paulo, que deve ser o mesmo de todos os clubes. E o doutor Luiz aí também vai me ajudar, porque ele está acostumado com isso. Hoje o jogador, ele machucado, por exemplo, o Luciano, vamos colocar o Luciano. O Luciano vai para o departamento médico, vai ficar lá 2 ou 3 semanas se recuperando, fazendo refis, tendo os cuidados do médico. Não é o médico que libera ele para voltar para o jogo. Depois que ele sai do departamento médico, ele faz a primeira transição, que é com o departamento de fisioterapia e de fisiologia, que esses profissionais que o São Paulo paga vão analisar como é que está a recuperação dele, ele vai fazer exercícios de atividades dentro dos aparelhos do refis e do gramado, para os caras, depois também de uma semana, falarem, não, ó, no nosso departamento ele está liberado. Aí ele vai para o departamento físico, para o preparador físico. O cara vai trabalhar com ele mais uma semana, ó. Ele perdeu tanto, vai vir lá uma planilha, ele perdeu durante essas 4 semanas parado, perdeu tanto de massa muscular, perdeu tanto de força, perdeu tanto aqui. O cara vai recuperar essas perdas dele.
Aí, então, ele vai para o técnico. E aí o técnico dentro de campo, nos treinos, vai ver se ele tem condições de voltar. Então, um dos maiores erros que o torcedor comete é querer criticar o departamento médico, como se o médico liberasse o cara de forma errada e o cara já entrasse no jogo. O cara passou por mais um monte de profissional, gabaritado, tudo cara lá, fera, para depois chegar no técnico, o técnico escalar ele. Então, não é mais. Isso aí era nos anos 80, quando eu comecei, que só tinha um departamento médico e o técnico. O médico falava, tá bom pro jogo, o técnico escalava. Hoje, um time como o São Paulo tem muitos profissionais nesse caminho, do cara sair do departamento médico e chegar até o técnico poder colocá-lo em campo. Então, às vezes tem erro, às vezes acontece o erro, às vezes o departamento médico libera, o fisiológico lá, o fisioterapeuta acha que tá legal, não estava ainda, mas são erros que acontecem. É isso, o departamento médico não contunde ninguém e nem evita contusão. Mas olha o São Paulo com um monte de jogador muscular. O que os médicos do clube têm a ver com isso? Eles não preparam o jogador, eles curam só. O negócio deles é tratar. Quem tem os estudos, os exames, as planilhas de quando o cara está para estourar ou não estourar, são os fisiologistas do clube. Então, se está tendo muita contusão muscular, tem que cobrar o fisiologista. Falar assim, pô, os caras estão tendo muita lesão. Por quê? Se os caras estão com algum problema, está faltando alguma coisa, tem algum treinamento que não está sendo feito, alguma atividade que tem que ser feita. Então, isso que você falou me deu chance de fazer essa explicação. Eu não estou aqui para defender médico de São Paulo, não tenho procuração, não tenho nada, mas estou aqui para falar o que acontece. O que acontece é isso. Esqueçam anos 80, que o cara era liberado pelo médico e no dia seguinte jogava, que o técnico conversava com o médico e falava, e aí, posso escalar? Pode, tá liberado. Não, hoje o técnico nem fala com o médico. Do médico ele vai passando até chegar no físico e aí sim o técnico poder escalar. Legal, obrigado. Inclusive está respondendo já a pergunta aí do Zé Ronaldo Beni, né? Já respondeu essa sua resposta aí, já bateu com a pergunta dele, bateu em cima. Né? Então, até para falar para o José, é o seguinte, São Paulo, o médico tá lá, já foi renovado, tanto que o José Santos de Aquino já tem até o médico da base com ele há quase 2 anos. Então, é um médico novo, que trabalhou na base, então você não pode abrir mão da experiência do José Santos nesse momento de renovação, porque ele que construiu o Refis e o CT lá. Verdade. O fisiologista do São Paulo é da seleção brasileira, então não deve ser um cara ruim para estar na seleção brasileira, né? Que é o Sasaki. O preparador físico veio com o Crespo. Então, você vai renovar como? Se o cara acabou de chegar, o cara tem 3 meses de São Paulo, você vai renovar o cara que o Crespo trouxe? Então, desculpa, aqui é o José Ronaldo, eu acho que não. O que pode ser, o que ele pode estar falando, e aí eu vou concordar, é a parte estrutural. Porque o CT do São Paulo já foi primeiro mundo único. Verdade. Hoje ele ainda é muito bom, se você comparar ao Brasil, ele ainda é muito bom. Mas não é mais o único top de linha. Hoje o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, até o próprio Cruzeiro, que está nessa draga toda, mas tem uma aparelhagem muito legal lá na Toca da Raposa. Hoje outros times que estavam abaixo do São Paulo se igualaram ou até passaram um pouquinho. Mas o departamento médico, a estrutura do departamento médico, físico, fisioterapêutico do São Paulo, o Refis, ainda é muito de ponta. Ainda pode renovar? Aí pode comprar aparelhos de última geração, pode investir uma grana para dar uma melhorada, aí até concordo, mas os profissionais não tem o que fazer. Show. Verdade. Inclusive também o próprio Dr. Luiz aqui do canal, quando a gente estava com ele, né, com o Dr. Atílio e tal, aqui, fazendo a entrevista, ele mesmo falou que a lesão, por mais que os aparelhos e toda a tecnologia que se tem hoje, os clubes principalmente, que tem um poder aquisitivo muito alto e pode ter os melhores aparelhos do mundo, eles não detectam aquela lesão que ainda está lá, por mais que já recuperou, por mais que passou o tempo, que tratou, que cuidou, dependendo do físico, ele até citou o Pelé, eu me lembro muito bem, ele falou, poxa, tem uma história que contam do Pelé, que ele foi uma vez tomar uma injeção no bumbum, diz que ele fez que ele tinha medo de tomar injeção, ele retraiu o músculo, né? E aí, quando ele retraiu o músculo, dizem a história que a agulha quebrou e não entrou. Diz que essa história é uma história verídica, ela quebrou e não entrou. Então, tudo depende também, né, Edu, do porte físico do atleta, da natureza, do DNA do atleta também, né? E eu ainda acrescentaria que depende muito do atleta em si, a parte sintomática, né? Porque o atleta que dá ali o feedback para os preparadores, que não existe uma máquina para detectar a dor do atleta, é o cara que vai falar quando ele faz um exercício, um movimento, vai falar, pô, tá desconfortável, tá me incomodando, então vamos trabalhar mais. O feedback do atleta é muito importante para qualquer profissional.
Porque é que nem um paciente, cara. Você vai no médico lá, você vai consultar lá, você não chegar pro médico e falar assim, ó, o que eu tô sentindo é isso, o cara vai fazer o quê? Vai olhar pra sua cara e vai falar, não, já sei, você tem isso, aquilo. Não. O cara vai primeiro perguntar o que você está sentindo, vai indicar os exames necessários para ele comprovar alguma tese que ele tem sobre a sua doença, em cima do seu sentimento. E é isso. Às vezes o atleta mesmo dá uma acelerada nisso aí. O cara tá com desconforto, mas não, tô jóia, quero voltar. E aí estoura, e tem muito disso, entendeu? Esses dias também eu vi algumas críticas aí, porque os médicos do São Paulo fizeram merda com o Valse. Deixa eu lembrar um negócio, os médicos do São Paulo não são cirurgiões, não são eles que operam jogadores. Os jogadores de São Paulo são operados por cirurgiões, por médicos conceituados, doutor. Vai me fugir o nome dos médicos do São Paulo, daqui a pouco eu começo a lembrar os nomes dos médicos, que o doutor Moisés Cohen opera quando é joelho, enfim, tem vários médicos que não são funcionários do São Paulo, que são pagos e são profissionais de primeiro gabarito no futebol brasileiro e até mundial, que fazem as operações. Os médicos do São Paulo não são cirurgiões, eles não operam jogadores do São Paulo. Então alguém criticou esses dias, o Valse, olha a cagada que os caras fizeram, vai ter que operar. Não foram os caras do São Paulo. Os caras do São Paulo detectaram, mandaram ele fazer uma cirurgia, a cirurgia não teve o retorno esperado. A hora que estava no finalzinho da recuperação, perceberam que teve que fazer um novo enxerto, porque aquele enxerto que foi feito anteriormente não bastou para que ele tivesse os movimentos que são necessários. Talvez para uma pessoa normal caminhar bastasse. Para um jogador que precisa do joelho para correr com a bola dominada, para fazer giro. Alta performance, né? O enxerto não foi suficiente. E daí não é o médico do São Paulo que opera. Ele não é cirurgião. Ele apenas constata o problema em cima de exames e passa, quando tem cirurgia, passa para um profissional da área fazer a cirurgia. Entendi. Inclusive o Valse é meu amigo, cara. Show. Beijo para você, Valse. Força aí, cara. Já moleque bom. Ia quebrar um galho ali de zagueiro do lado esquerdo. Nossa, ele é muito gente boa, né? É um menino. Alguém pedindo para eu dar um cascudo no Sormani aqui. Ô, Alan, Sormani é meu brother, cara. Trabalhei comigo na Rádio Bandeirantes. Eu já tive vontade de dar uns cascudos nele, mas eu não vou fazer nunca isso, porque ele é meu irmão. Mas valeu, Alan, gostei. Ô, Alan, obrigado. Alan Cabral é gente boa demais. Foi o primeiro membro aqui do nosso canal aí. Primeiro a se tornar membro do canal. Obrigado, Alan. Um abraço, cara. O doutor Luiz Rodrigues aí falou: a recuperação de contusão de um atleta é muito complexo, não é tão simples assim. É isso, exatamente. Nada melhor do que ter audiência qualificada para pelo menos falar que as besteiras que eu estou falando aqui como leigo estão totalmente fora, porque, na verdade, eu também não sabia disso. Tudo isso que eu falei aqui, eu aprendi consultando médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, preparadores físicos. Eu não sabia, eu sou formado em jornalismo, não em medicina. Tudo que é área médica, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para algum profissional. É isso, até para não errar termos, não falar nenhuma bobagem, termo absurdo aí qualquer, eu procuro orientação de médicos. Legal. Deixa eu só, Ju, já formula mais uma pergunta aí, já vai preparando mais uma pergunta. Aproveitar o do Lucas Trevisan aqui, que ele mandou algumas vezes, porque todo mundo sabe que o Edu Afonso, ele é torcedor da Portuguesa. Com certeza, como eu vi, ele também viu o Denner jogar bola muito mais do que eu, muitas outras pessoas. Eu assisti o jogo. Até entrevistei o Denner, ainda peguei ele como entrevistador. Meu Deus! E como surgiu, já aproveitando o gancho, como surgiu essa paixão pela Portuguesa, né? Se vem de família, como que foi? Sim. E essa questão aí do São Paulo, 22 anos do São Paulo, é São Paulino, não dá, né? Eu falar aqui para o Lucas e para vocês. Primeiro, assim, meu avô é sócio, meu saudoso Vicente Afonso, meu avô, é sócio da Portuguesa, número 006. O que significa isso? O clube já teve 100 mil sócios, ele foi o 6º. E na época em que a Portuguesa comprou o Canindé do São Paulo, na verdade não comprou direto do São Paulo, né, pertencia a um conselheiro do São Paulo, a uma pessoa ligada à diretoria do São Paulo na época, o meu avô é sócio 006 porque ele contribuiu financeiramente para essa compra. Por que eu explico isso? Eu nem era nascido na época. Porque essa paixão do meu avô, que veio de Portugal, pela Portuguesa, e era torcedor do Porto lá, ela passou para o meu pai. Com um pouco menos intensidade, mas passou. E aí, eu e meu irmão, a gente acabou frequentando o Canindé desde muito cedo, quando meu avô ainda era ativo na política da Portuguesa. Meu avô chegou a ser diretor até de base da Lusa. Eu joguei na base da Lusa quando meu avô era diretor. Joguei porque eu era
neto dele, não porque eu sabia jogar bem, tinha gente melhor no time, mas eu jogava lá. Na época minha não era nem... Não existia sub, não existia esse termo sub. Na minha época era nome, era chupetinha, juvenil, infantil, né? Eu joguei no chupetinha lá, no chamado chupetinha da Lusa com 9, 10 anos, por causa do meu avô. E aí não tem como, cara. Quando você é criado no clube, você pega amor. Eu era mascote, eu estava com o time em campo, e por isso que eu torço para a Portuguesa. Uma questão puramente familiar, e eu dou graças a Deus por torcer para a Luz. Eu amo meu clube, pode estar na última divisão, sem brasileiro. É o clube que eu amo, é o clube que eu sofro, é o clube que eu quando vem aqui, perde um jogo, eu fico mal, que quando ganha, meu final de semana é bom, porque é o mesmo amor que vocês têm pelo São Paulo, é o que eu tenho pela Portuguesa. Dito isso, respondendo ao Trevisan, Lucas Trevisan, né? Eu lembrei de Trevisan, porque eu tenho um grande amigo chamado Márcio Trevisan, que é jornalista aqui em São Paulo, palmeirense doente. O meu sentimento pelo São Paulo, o primeiro de todos, que eu acho que é o mais justo que eu posso ter, chama-se respeito. Eu estou há 22 anos lá, e eu sempre fui muito respeitado, e por isso a minha maior obrigação é respeitar a entidade de São Paulo, por ter sido muito respeitado. Obviamente já aconteceram atritos, opiniões divergentes, entrevistas com respostas fortes, mas isso está dentro do balaio. Mas nunca faltou respeito com a entidade de São Paulo, nem com as pessoas que lá estão. E aí, isso me torna São Paulino? Não me torna São Paulino, mas esse respeito me torna o São Paulo, para mim, um time com que eu tenho um carinho. As pessoas que estão lá, eu gosto delas. Por que eu vou torcer contra elas? Para elas irem mal, para elas se ferrarem? As pessoas, meus amigos, que até outro dia, se não fosse a pandemia, eu convivia tanto com essas pessoas como eu convivo com a minha família. Eu ia no CT todo dia. Então eu vou torcer para o segurança e mal, eu vou torcer para o porteiro que ganha uma caixinha se o São Paulo for campeão e mal, eu vou torcer para a tia da cozinha, São Paulo e mal para a tia da cozinha. Não vou torcer contra essas pessoas. Essas pessoas fazem parte do meu dia a dia há 22 anos. E profissionalmente falando, eu sempre digo, para você é bom torcer para o São Paulo, que o São Paulo vá bem. Não, para mim é bom o São Paulo estar nos extremos, profissionalmente falando. Porque assim, se o São Paulo tiver em 18º, 7º, 12º, aí na hora que está lá a programação da ESPN, os caras vão falar assim, precisa derrubar um boletim. Qual que vai derrubar? O do São Paulo. Quem vai sumir da grade? Eu. Então, para mim, o São Paulo tem que estar lá em cima brigando pelos títulos, e aí eu estou entrando em todos os programas, entrevistado o tempo todo, como foi agora no Paulista. No dia após Paulista, eu coloquei 6 jogadores ao vivo no ar na programação da ESPN. Então, eu apareci mais do que os apresentadores. Eu estava em toda entrevista. Ou é bom estar lá, que nem estava 2, 3 anos, brigando para não cair. Porque o São Paulo brigando para não cair é notícia pra cacete. A ESPN vai querer botar toda hora. Pô, o São Paulo vai cair, não vai, Edu, como é que tá? Então, profissionalmente falando, para mim é bom o São Paulo estar nos extremos. O extremo positivo é melhor que o extremo negativo, por quê? Porque se o São Paulo for campeão brasileiro ou estiver na Libertadores, eu vou fazer a Libertadores, eu vou fazer jogo como estou fazendo agora o Jorge. Eu fiz 2 transmissões pela Fox. Se o São Paulo for campeão da Libertadores, eu vou fazer o Mundial de Clubes, vai ser bom para mim. Que legal. Então, para mim são bons os extremos e é melhor o extremo positivo do que o negativo. Isso como profissional jornalista. Como ser humano, o respeito acima de tudo pela entidade que sempre me respeitou. Isso não vai faltar. Como não falta com nenhum outro clube. Mas por estar há 22 anos no São Paulo, o meu respeito se torna um respeito com carinho pelas pessoas que lá estão. Que legal. Obrigado. Show. Que bacana. Que história linda. Muito legal. Parabéns. O João Pedro Tavares de Abreu acabou de se tornar membro do canal. Obrigado, João. Um abraço. Inclusive, quem quiser se tornar membro do canal, não é caro, não coloquei um valor alto, coloquei um valor bem baixinho para todo mundo contribuir com o canal. É R$5 por mês. É muito barato. É só para realmente para contribuir e a gente conseguir colocar mensagem, porque assim, uma hora depende, porque agora a gente está com o Edu Afonso aqui, então tem mais de 500 pessoas aqui simultaneamente ao vivo. Então, a gente tem que ir dando prioridade para quem está se tornando membro, manda um superchat, que não dá para atender todas as mensagens. Então, você acaba me ajudando e eu te ajudando também na questão das perguntas que você pode formular para os nossos convidados aqui. O João está falando que ele mora em Volta Redonda. Eu fui fazer aí faz uns... vamos ver se eu fiz Copa... Fiz Campeonato Brasileiro Sub-20, eu fiz jogos do Brasileirão, o Flamengo andou mandando uns jogos lá. Eu fiz um São Paulo e Botafogo lá, que o Lucas Fernandes fez um gol de falta, o primeiro gol dele como profissional do São Paulo, 1-0 contra o Botafogo. Eu fui ao Estádio da Cidadania, se eu não estiver errado, acho que é esse o nome do estádio de Volta Redonda, Estádio da Cidadania, é isso, né? Vocês me ajudem aí, se não for. Eu fui umas 4 ou 5 vezes lá, então provavelmente uma dessas vezes o João Pedro deve ter cruzado comigo ali na saída do estádio.
Que honra! Aqui, né, uma pessoa sensacional, para quem não conhece, está conhecendo ele hoje aqui pela primeira vez, uma pessoa extremamente educada, maravilhosa e um baita de um profissional. Uma das coisas que eu mais admiro hoje no jornalista é justamente a maneira que ele trata a sua fonte, como ele conduz a sua fonte, como ele conduz o seu trabalho. Então, assim, foi uma das primeiras pessoas que eu mais me espelhei, uma das pessoas que realmente, eu falo isso com toda a verdade, todo carinho, admiração. Por quê? Pela maneira que trata a informação, é uma pessoa que tem um controle de tudo, não é desesperado para passar nenhum tipo de informação, toma cuidado para passar informação, tenho observado isso há muito tempo. Sim, isso é fundamental. Tanto no jornalismo, né, Edu? Então, eu, assim, óbvio, ninguém nasce sabendo, eu aprendo a cada dia, né, cara? Mas, assim, eu aprendi, quando era moleque, lá na Rádio Bandeirantes, com 22 anos, eu falei, pô, caralho, na Rádio Bandeirantes, puta canhão aqui, eu tô trabalhando, eu olhava pros caras, olhava Fiore Giliotti, olhava, não sei... Nossa, Fiore Giliotti! Os caras que meu pai ouviu a vida toda, né? E eu achava, se eu vinha de uma rádio pequena lá de Osasco, eu falava, não, eu sou bom pra caramba, tal. Por quê? Porque lá na rádio de Osasco, por eu ter um passado futebolístico de vida mesmo, eu me achava um fodão, mas daí, da hora que você vai trabalhar com os verdadeiros fodões, você é muito minúsculo perto deles, cara. E aí você vai aprendendo dia a dia para um dia você chegar não ao patamar desses caras, mas pelo menos próximo, né? E hoje, cara, de uns 10, 15 anos para cá, eu aprendi, até com um negócio de rede social que surgiu, primeiro lá o Orkut, caramba, agora essas redes todas que eu sou obrigado a usar, porque elas fazem parte do meu trabalho, Instagram e Twitter principalmente, né? Com tudo isso, eu aprendi que hoje é muito rápido a sua cagada virar uma enorme cagada e o seu acerto virar um enorme acerto, porque... Então, eu fui cada vez mais trabalhando esse lado de apuração, cara. Você tem que apurar, cara. E eu cheguei a uma conclusão que, primeiro, as únicas pessoas que podem me cobrar são os meus chefes da ESPN, né? Se eles não cobram nenhuma pressa, se eles, para eles o importante é a notícia bem apurada, não importante se você é o primeiro ou o último a dar informação, por que eu vou me cobrar isso? Né? Por que eu vou ficar na loucura? Tem que dar a informação primeiro, tal. Às vezes acontece de eu dar, às vezes não. Faz parte. E segundo, cara, uma notícia bem apurada, mesmo o máximo apurada que você dá, você cercou ali todas as possibilidades, você não decide, cara. Eu digo sempre assim, numa contratação, o São Paulo vai contratar o Messi, vamos imaginar. Aí, quais são as partes envolvidas? O São Paulo, o clube que o Messi está e o Messi. Você pode ligar para os três. Júlio Casares, tudo bem? Está contratando o Messi? Tô. Messi, tudo bem? Você está sendo contratado? Tô. Barcelona, tudo bem? Você está vendendo o Messi para o São Paulo? Tô. Só que, cara, quando os caras vão sentar na mesa para assinar um contrato, vai ter uma cláusula ali assim, ó, o Messi vai ter que fazer 5 propagandas por mês da TV São Paulo. O Messi, não. Isso não. E aí não rolou, cara. E aí, por essa cláusulazinha, eu tô dando um exemplo bem louco, bem que não vai acontecer de todas as formas, mas então, cara, às vezes, por mais que se apure, na verdade, a decisão final é na hora de sentar e assinar. E aí, cara, pode ali na hora o empresário falar, não foi isso que vocês combinaram, ou pode o clube falar, pô, não foi isso que vocês combinaram, e você cercou a notícia de todos os lados, e ela não deu. Mas é por incompetência sua, não, é por uma decisão que não cabe a você. Mas a minha preocupação sempre maior é cercar todos os lados de uma notícia. Ah, mas o fulano deu, pode dar de 50 na minha frente. Não vai abalar minha credibilidade, nem o que eu sinto pelo meu trabalho, nem o que a minha emissora sente pelo meu trabalho. Mas a minha pode ter certeza. Quando vai, não é que ela vai certeza acontecer, mas ela está muito bem cercada para não ter furo. Pode ter, mas normalmente não tem. Que legal, bacana. Muito bom. Já até respondeu, acho que a pergunta aqui do Neno Santos, né? Edu, qual o conselho que você dá para a Ju, que vejo como uma setorista tão cheia para o futuro? Ó, que legal esse carinho que o pessoal tem por você, Ju. Então, assim, hoje, o maior conselho que eu dou quando eu dou aula aí na D360, ou nos cursos do Pretzel, do Nicola, tudo mais, cuide da sua rede social. Porque hoje, a sua rede social de torcedor não pode ser a sua mesma rede social de jornalista. Não pode. Porque um dia isso será esfregado na sua cara com todos os graus possíveis como que eu vou te explicar? Com todos os graus de perversão. Porque o jornalista, ele é torcedor. O jornalista esportivo, dificilmente ele é... O cara é jornalista esportivo e é um alheio. Eu até trabalhei com o Cristiano Blota, que ele não torcia para ninguém mesmo. Ele só gostava de futebol, mas não tinha time. Então, mas, assim, o jornalista tem um time. Primeiro.
Segundo, como torcedor, e a rede social, quase todos têm rede social, um dia você vai escrever uma merda ou sobre seu time, ou sobre um jogador, ou sobre seu adversário, ou sobre um juiz, ou sobre não sei o quê. Terceiro, você vai virar jornalista e vai esquecer que você escreveu aquilo. Quarto, vai cair numa situação que alguém vai levantar aquilo de 10 anos e vai esfregar na sua cara. Então, o meu primeiro conselho hoje para quem está se formando de jornalista é: se formou, se candidatou a emprego, rede social de torcedor. Desliga, apaga, zera, começa do zero, rede social de jornalista. E aí se responsabilize como jornalista por tudo aquilo que você escreve. Pode dar umas cornetadas de torcedor? Pode, mas dentro do que um jornalista pode dar. Você pode falar que seu time jogou mal, você pode falar que fulano não está jogando bem, mas você não pode falar, esse arrombado, filho da puta, o cacete. Não pode, cara. Você está faltando com respeito com um cara que amanhã pode estar na tua frente, você tem que entrevistar ele, cara. Entendeu? Então, o conselho que eu dou hoje nas minhas aulas, entre muitos, cuidado com suas redes sociais passadas, de torcedor, porque um dia elas virão à tona como jornalista. Show! Obrigada! Muito bom. Valeu para nós dois, né, Ju? Total! E coincidentemente era algo assim que eu ia perguntar, não direcionado para mim. É que alguém pediu para te dar um conselho, então eu te dei o conselho, não que você tenha escrito nada de besteira nas suas redes sociais. Sim, sim. É um conselho para você levar, se você achar que é um conselho pertinente ou não. Cada um tem o livre-arbítrio também de, o conselho do cara é bom, mas eu quero levar, quero continuar. Aí é cada um. A gente não molda ninguém. Fazer uma limpa, né, Ju? Não, total. Tem que fazer uma limpa aí nas suas redes sociais, né, Ju? Mas você sabe que na minha rede pessoal não tenho nada do São Paulo. A única coisa que eu postava assim era indo para o estádio, sabe? Quando tinha todo aquele negócio. Mas comentar essas coisas eu nunca fui de fazer. Só agora mesmo que eu tenho o Ju Santana comentarista e tal. E aí eu faço as minhas colocações, mas nada nesse gênero. Assim, então, né, eu falei, colocações como jornalista. E aí são permitidas críticas, são permitidas desabafos, tudo mais. Porque você é um ser humano que também tem um sentimento. Você não é um jornalista robô. Você não tem um botão que liga lá, modo jornalista, e você vira um robô de sentimento, não. Todos nós somos seres humanos. Eu também faço crítica, às vezes, à Portuguesa, como jornalista, mas, obviamente, tem que tomar muito cuidado com o palavreado, porque se atinge uma pessoa, amanhã esse cara, às vezes, porque assim, eu tinha muita, quando às vezes eu comentava lá na Rádio Bandeirantes, eu tinha mania de falar, esse cara é muito ruim, e aí, eu não vou citar a pessoa porque ela não quer que eu cite, já pedi autorização, falou que não, um puta comentarista que eu trabalhei, falei assim, nunca ninguém é ruim, a pessoa está ruim. É uma fase, está ruim. Porque se ela chegou no ponto que ela chegou de defender o São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, ela não é ruim. Ninguém ruim chega a esse ponto. Ela pode estar numa fase ruim, ela pode estar num momento ruim, mas ruim ela não é, porque ela conseguiu atingir um patamar alto, como, por exemplo, eu como repórter, cheguei num patamar alto que é a ESPN. Eu posso não ser ótimo, mas eu tenho minhas qualidades. Eu posso estar num dia ruim, posso estar numa fase ruim, uns meses ruim, não fazendo grandes matérias, não conseguindo, mas eu não sou ruim, porque eu não ia enganar 14 anos a Rádio Bandeirantes e 14 agora a ESPN sendo ruim. Uma hora alguém ia falar, esse cara é ruim, o que ele tá falando? Verdade. É o mesmo que o cara tá num clube como São Paulo, como Palmeiras, como Flamengo, como Vasco, como Boca. O cara não chegou lá por acaso e falou assim, puta, olha, esse cara é ruim, mas tá aqui há 15 anos enganando. Pô, como assim? Então ruim é quem avalia ele, não ele, que tá deixando o cara ruim há 15 anos. Então tem que tomar muito cuidado entre a avaliação é ruim e está numa fase ruim. Eu acho que isso é muito importante. O Edu, a gente, pessoal, agradecer demais o Edu Afonso aqui, a gente tem horário para liberar ele, né? Muita gratidão, obrigado, cara, por ter participado aqui, espero que a gente possa fazer outras lives como essa, porque foi maravilhoso, muito legal. Bom, está super feliz de te receber aqui no canal, mas ainda um pouquinho de encerrar, porque tem um amigo meu, por causa que o fuso horário, ele mora na Europa, é o Thiago Souza, que mora lá na Europa, ele também aqui do canal, o fuso horário para ele complica. E ele tinha me deixado uma pergunta, eu lembrei agora, em cima da hora. Ainda bem que você lembrou, né? É verdade, ele acordando essa aqui, ó, ele que me deu, Edu, de presente. Camisa personalizada. Acordando da manhã, e te ligando umas 4 da manhã. E aí, Emerson, fez a pergunta lá, você... Putz, esqueci. E ele falou, hein? Ele falou, depois eu vou mandar no grupo lá e tal, eu quero ver se você perguntou mesmo. Eu lembrei agora, nos 45 do segundo tempo. Boa. Ele perguntou assim, por que o Crespo não volta com a formação 3-5-2 e por que esse time que está no momento joga pelo menos 3 ou 5 jogos seguidos? Então, eu gostei muito ontem da entrevista do Crespo. Eu acho que ele só fugiu de uma pergunta que foi a primeira do Ivan Drago,
na coletiva, que o Ivan perguntou sobre o Reinaldo de zagueiro, ele deu uma despistada, para o Wellington bater com o Pará, né? Eu achei que ele respondeu mal, porque, na minha opinião, é um dos erros dele no jogo de ontem, foi você tirar o Reinaldo, que é um cara super assistente jogando na frente, e prender o Reinaldo numa posição que ele não rende bem, e você ainda perde ele no melhor dele, que é a ofensividade. Mas eu achei que ele deu depois outras respostas bem pertinentes. Bem, ele hoje ele jogou uma partida só sem o 3-5-2, foi contra a Chapecoense. Então, assim, Thiago, foi uma única, em 29, acho, 30, não sei, uma única. Então, não dá para falar que ele parou com o 3-5-2. Ele optou contra a Chape, e eu acho que até ia dar certo. Acho que o São Paulo iria ganhar bem da Chape, se não fosse a expulsão. Ele optou por uma formação com aquele negócio estranho do Reinaldo de quarto zagueiro, mas, enfim, a ideia dele, o São Paulo estava colocando empate, estava vencendo, estava jogando bem, estava criando oportunidade. Então, assim, não dá para falar que ele errou, porque o time que expulsou, o jogo virou de ponta cabeça. Ontem ele jogou num 3-5-2, num 3-4-3, até em determinado momento, o Rigoni ia para o lado e ficava num 3-4-3. Eu acho que ele está... assim, o torcedor cornetava muito o Diniz, porque era teimoso, só tinha uma saída de jogo e tudo mais. Agora, se o cara muda um pouquinho, também corneta, porque o cara mudou, não tá... Mas sabe o que é isso? Chama-se passionalidade. O torcedor só corneta quando perde. Quando ganha, o cara pode fazer a maior loucura do mundo, golpe de atacante, Pablo no gol, mas ganhou um jogo. Puta, esse cara é gênio, olha o que esse cara treinou. Não deu certo. Então, eu acho assim, só não pode ser muito professor Pardal, não pode querer... Eu não acho que o Crespo é um cara que, tipo assim, sonha à noite, né? Tipo, treinou o time de um jeito, aí no véspera do jogo, puta, tive um sonho. O Reinaldo de zagueiro hoje... Não, eu acho que ele treinou para isso. Eu acho que ele treina isso. Não é sonho, não é tipo bola de cristal, Mandiná que liga para ele, fala a escala que vai dar. Não, isso é o cara, trabalho do cara. O cara trabalha, o cara vê o adversário, e ele vem de uma escola, embora argentina, muito voltada para a Europa, vê o adversário, estuda a característica do adversário e monta o time de acordo com a característica do adversário. E aí faz uma mudança aqui, outra ali e tudo mais. Uma coisa que a gente não pode falar é que ele é teimoso, pelo contrário, diferentemente do Diniz, que era teimoso com um esquema, com uma situação, ele parece ter a mente aberta. Vai errar e acertar, porque o futebol é feito de erros e acertos. Ontem não foi o caso, ontem o São Paulo errou muito e não teve nenhuma chance de acerto. Mas teve jogo aí que se faz 1-0, o jogo é outro. Se acerta logo de cara, o jogo é outro. Isso é o futebol, entendeu? Não adianta a gente criar uma como eu vou te explicar, criar uma imagem, o cara é pardal, o cara é teimoso. Às vezes o cara é muito teimoso, às vezes o cara é muito pardal, e o torcedor vai ficar satisfeito só com uma coisa: resultado positivo. Todo o resto do contexto não vai se importar. O São Paulo ganhando, esquece departamento médico, esquece Daniel Alves na seleção, esquece... Tudo é tudo. Não, tudo bem, beleza, o Daniel tá lá, mas nós estamos ganhando, beleza. Não, os caras estão machucados, mas nós estamos ganhando. Departamento médico, físico, tudo ótimo. O Crespo mudou, botou o Volpe de atacante, mas, pô, ele é do caralho. É tudo resultado. Perdeu, o cara pode trabalhar certinho a semana toda. Perdeu, o cara cometeu algum erro. É a passionalidade. Eu sou passional com o meu time assim, vocês são com o de vocês, o torcedor é com o seu. E é assim que funciona, é do ser humano isso. É verdade, concordo plenamente. Boa, matou bem. Edu, muito obrigado, cara. Pessoal, eu sei que muita gente está perguntando aí no chat, tem várias perguntas, mas a gente tem horário aqui para liberar. Agradecer os canais ESPN por ter liberado mais uma vez o Edu Afonso. A gente tem horário para liberar ele. Amanhã cedo ele está de pé, acorda cedo pra caramba para trabalhar. E a gente amanhã, por uma coincidência, realmente eu vou acordar cedo, porque eu tenho uma cirurgia marcada na boca, e vou ficar 3 horas anestesiado, então eu preciso adiantar meu trabalho da ESPN entre 8 e 11 para fazer a cirurgia e voltar a trabalhar no fim da tarde com a boca já sem anestesia. Então, amanhã é uma coincidência de eu acordar bem cedo mesmo, para dar adiantado. Eu fiz uma entrevista com o Aderlan hoje, zagueiro que fez aquele golaço de letra no Flamengo. Então, eu tenho que montar um VT sobre o Red Bull e sobre ele amanhã. Amanhã tem a apresentação da Formiga, se não me engano, no feminino também, que acho que tem uma live de apresentação. Nem sei se vai ser na hora da minha cirurgia, então talvez eu nem acompanhe, tenha que depois recuperar. Então, amanhã tem treino do São Paulo, 10 da manhã, então já tem que estar ligando para os assessores lá. O Luan está treinando, o Daniel está treinando, você já tem que estar enchendo o saco dos caras às 10 da manhã. Então, amanhã vai ser um dia pegado. Mas, Emerson, foi ótimo. A gente ficou aqui 1 hora e 15 minutos. Muito legal. Achei as perguntas também muito inteligentes do pessoal do chat. Ju, obrigado também pelas perguntas, pela participação.
e espero que todos tenham gostado aí. Quem não gostou, me desculpe alguma coisa, mas eu acho que são as minhas convicções. Eu aceito críticas, contra-argumentos, mas algumas convicções são minhas e eu levo elas até o fim. A não ser que a pessoa me convença muito que eu estou errado e ela acerta, mas, enfim, faz parte. E obrigado mesmo pelo espaço no Tiro de Meta. Sucesso para o canal de vocês. Vocês têm muito sucesso, que esse número de patrocinadores, que nem o doutor José Luiz, triplique, aumente, que todo mundo ajude vocês aí com o canal. Obrigado, Edu. Edu, você acha que o pessoal... Você acha que vale a pena se inscrever no canal ou não? Para o povo Peraí. Mostra a jaqueta de novo, que vai sair hoje. Mostra aí de novo. Aqui, ó. Vai sair já. Olha que coisa linda, ó. Esquece que eu e o Emerson e a Ju estão aqui. Se inscrevam só pela jaqueta que já vale a pena. Esquece. Sensacional. Olha a jaqueta que você pode ganhar. Edu, obrigado, cara. Beijão no seu coração aí. Vamos torcer para a Lusa voltar para onde ela nunca deveria ter saído. Se voltar para a Série B, já tá bom. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus a proteja e abençoe todos vocês e todos que participaram. Igualmente. Amém. Muito obrigada. Até mais. Gratidão. Boa semana. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Show. Bom, pessoal, vamos continuando por aqui. Deus abençoe Edu Afonso, gente boa demais. Eu tenho certeza que todos vocês gostaram da entrevista. A gente tem horário para entregar ele, né? Porque os canais ESPN exigem isso também, e ele também tem realmente esses compromissos, principalmente aí da sua saúde, a cirurgia. Mas agradecer a participação de todos no chat. Bom, Ju, obrigado mais uma vez por estar junto aqui no canal, sempre com a gente, né? Obrigado aí por participar mais uma vez. Gente, vamos para o sorteio, e daqui eu tenho uma outra live que está em andamento com o ex-jogador do São Paulo, o André, e eu tenho que ir para lá, correndo, ó. Deixa o like aqui no canal, não esquece de deixar o like, todo mundo que está assistindo. Ainda vou entrevistar o Alex Silva. Alex Silva, aqui, André, não sei de onde eu tirei o André aí. O Alex Silva, tá? Eu estou indo para lá, para o outro canal. Mas é o seguinte, como que vai funcionar o sorteio? Agora aqui, ó, vocês vão comentar aqui embaixo, aqui, ó, dessa live aqui. Comenta lá, eu quero ganhar camisa. Comenta o que vocês quiserem, mas só faça um comentário. Não coloque dois, que tem um sistema inteligente aqui de sorteio. Se você colocar 2 vezes, entendeu? O sistema vai entender que você está burlando e você vai ser desclassificado do sorteio automaticamente. Então, agora aqui, correndo, vai lá, que eu já estou atrasado. E escreve aqui qualquer comentário, entendeu? Fala algum comentário limpo, eu quero a camisa, olha, foi show a live, qualquer coisa. Mais rápido, eu vou dar para vocês 5 minutos para vocês fazerem isso. 5 minutos, enquanto vocês estão comentando aí, eu vou dar a oportunidade aí para a Ju, ela falar o que ela quiser, se despedir, falar do Instagram e ficar à vontade, tá? Agradecer aí a todos que se tornaram novos membros do canal também, né? O Luiz Cassiola, que é a jaqueta, todo mundo acha que quer essa jaqueta, né? O Sandro, que se tornou membro do canal, obrigado. Um abraço aí, o Sandro. Ju, fica à vontade, Ju. Fala o que você quiser. Galera, mais uma vez, agradecer imensamente o Emerson por toda a oportunidade e toda a participação, a abertura que ele tem me dado aí. Eu brinquei numa outra live que eu fiz no outro canal, que ele é o chefe, meu chefe. Beijo, chefe. Mas não por questões de chefe, sim, mas por todo o aprendizado e toda a oportunidade. E a gente sabe que nesse meio não é fácil, né? E ele ter aberto essas portas para mim, eu agradeço imensamente. Gratidão eterna. Um beijo para o Edu Afonso. Eu esqueci de falar para ele, mas depois eu mando lá no Instagram que eu joguei na Portuguesa, mas foi salão, né? Enfim. É verdade. E tem um carinho também pela Luz aí. E galera que acompanhou, quem deixou o superchat, quem se tornou membro, quem está conosco até o momento... Gratidão, muito obrigada por todo o apoio que vocês têm dado, não só a mim, mas principalmente ao Emerson, que é o idealizador desse canal, e que ele merece todo o carinho, né? E, assim, toda a luz e que o canal possa aí crescer imensamente, porque ele merece. Ele é um grande ser humano, acima de tudo, um coração enorme. E, galera, curta... imagina! Curtam o nosso Instagram, Tiro de Meta, e também Ju Santana, e fortaleçam aí as mídias alternativas. Um beijo no coração de vocês, uma linda noite para vocês, viu? Fica aí, Ju, fica aí. Gente,
Eu falei para vocês comentar aqui, mas não abre os comentários lá para mim poder fazer o cadastro dos comentários de vocês. Deixa eu fazer um teste aqui, mas eu acho que não abre. Se abrir, eu vou ver aqui e vou falar para vocês. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha, que daí eu consigo ver aqui rapidinho, se de repente pelo link lá eu consigo colocar. Aí se colocar, aí vai valer. Senão a gente vai ter que mudar de estratégia, vai acabar atrasando, não tem jeito. Aguenta aí, espera aí. Deixa eu ver. Que daí eu entro aqui e já vejo já pelo link aqui. Espera aí. Aí eu falo. Para vocês concorrer a essa jaqueta aí no oferecimento da Clínica Arquimedes. Deixa eu ver aqui se carrega. Se carregar, beleza. Aí eu espero vocês fazerem de novo. Vamos ver. Senão eu vou ter que trocar. E aproveitar enquanto o Emerson está vendo aí, eu queria mandar um beijo para o Neno, que direcionou aquela pergunta para mim. Muito obrigada, porque era algo que eu ia fazer para o Edu Afonso também. Obrigada mesmo. Um beijo no coração, quem também mandou perguntas aí, e um beijo para minha família, que deve também estar acompanhando, e parabeniza também o canal Tiro de Meta. Um beijo, família! Legal! Isso aí, Ju. Ô, galera, ó, é o seguinte, não vai rolar lá. Eu vou mandar o link aí, presta atenção todo mundo. Eu vou mandar o link para vocês aí, ok? E vocês vão ter que comentar esse vídeo que eu vou mandar para vocês aí, porque não vai dar certo para fazer assim. Eu estou vendo aqui que não vai dar, não vai carregar os comentários. Então, ó, vou mandar esse link aí, ó. Vocês comentam esse link que eu estou mandando agora, ó. Esse aí, galera, ó. Vai lá e comenta agora. Tá vendo aí, ó? Acabei de mandar. Entra lá e faz um comentário lá. Faz um comentário lá, qualquer coisa lá. Vou ter que dar mais 5 minutos para vocês. Meu Deus, vou atrasar a live lá. Vai lá, comenta lá nesse canal que eu mandei para vocês aí. Vou repetir, ó. Porque como a gente está ao vivo nesse aqui, ele não coloca o comentário para mim copiar, então não dá. Entendeu? Coloca nesse aí que vai dar certo, galera. Vai lá que eu vou esperar 5 minutos para vocês comentarem. E aí eu vou pegar e vou colocar o sorteio aqui na tela para vocês. Vocês vão acompanhar ao vivo esse sorteio aqui, tá? Vocês vão acompanhar ao vivo. Então comenta lá qualquer coisa, um comentário simples, rápido. E deixa o like lá no vídeo também, né? Deixa o like, comenta lá. Beleza? Vou mandar aqui para vocês aí de novo. Ó, tá aqui o link. Manda de novo. Tá aí o link, ó, mas vou mandar de novo, ó. Vai lá. Mandei de novo. Entra lá e comenta. Comenta da camiseta, o que vocês quiserem lá. Comenta lá, eu vou esperar vocês aí até a 9h30, vai, até 9h29. Vai rápido, galera, porque eu tô atrasado. Vamos que eu tenho que estar na live já pra ver. Os caras já devem estar me matando aqui já. Vai lá, deixa eu ver aqui. Os caras já devem estar quase me batendo aqui. Espera aí que eu já vou até falar com o Will aqui. Will, aguenta a mão aí que a gente já tá indo, cara. Deu uma atrasada aqui na live e aguenta a mão. Eu tô acompanhando aqui o canal dele lá também, hein? Ó, simultâneo. Do Will, né? Ele é gente boa, meu. O Will é gente boa pra caramba. E aí eu tenho que entrar lá, meu, daqui a pouquinho, fazer rapidinho. Vocês estão comentando, galera? Comenta lá qualquer coisa. Vai lá. Entendeu? Ó, outra coisa. Quem já ganhou camisa, ok? Quem já ganhou, por favor, galera, por favor, se for alguém que eu vou saber depois, não vai ter jeito. Se for alguém que já ganhou, a gente vai saber. Aí não, por favor, não comenta, para dar chance para outra pessoa ganhar, ok? Vamos lá. Vou dar mais um tempinho aí para todo mundo. Vamos lá. Mas é repetido mesmo, tá? Não tá fazendo errado, não. É um repetido. Pode comentar esse vídeo aí. É um vídeo que a gente já tem lá, que eu já gravei, mas é esse mesmo. Porque não dá para a gente utilizar esse aqui, porque a gente está ao vivo. É esse mesmo. Esse vídeo que eu gravei aqui, que tá Santos 2, São Paulo 0, quem são os culpados, né? É esse mesmo, galera. Pode comentar lá. Beleza? Gente, não tem nada de contratação do São Paulo, tá? Vocês ficaram perguntando depois que vocês chegaram atrasados, né? Mas não vai ter nada. Isso, o sorteio vai ser aqui ao vivo. Mas tem que clicar aqui, ó, lá nesse canal e fazer um comentário. 3 minutos, galera. 9h29 eu vou fazer o sorteio. Já vou até pôr aqui na tela já rapidinho a página.
Deixa eu copiar aqui a página que é feito o sorteio. Vocês vão ver na tela aí, tá? Aí eu vou aqui... Aqui é treta, acho que é aqui. Deixa eu ver se é isso. Janela. Deixa eu fechar aqui o Twitter. Às vezes eu apanho aqui, vamos ver se é aqui mesmo. Deixa eu ver se é. Não, compartilhar a mesma tela. Vamos tirar aqui. Aí. Acho que tá todo mundo aí já, né? Então vamos lá, galera. Espera aí. Deixa eu ver aqui como é que eu ponho essa tela aí, que eu já nem lembro mais como que põe na tela, que eu quero mostrar o sorteio ao vivo aí, mas a gente chega lá. Eu tenho que compartilhar essa tela aqui. Eu já apaguei um negócio que não era para ter apagado. Tem que voltar lá de novo. Eu sou uma bênção. Vou ter que voltar lá. Mas deixa eu só tentar compartilhar a tela aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar. Janela, separador, aqui, vou conseguir. Pronto, acho que agora vai. Isso, é essa tela aí que eu quero, que é a tela do sorteio. Agora eu vou buscar lá de novo o vídeo. É assim mesmo, pessoal, é assim mesmo. Que eu preciso daquele vídeo para copiar os comentários, tá? Que é esse aqui. Isso, esse aí. Então, vamos lá, dar um Ctrl C aqui. Vamos copiar aqui agora os comentários, que é aqui. Ok? Para a gente fazer o sorteio. Primeiro, só vou copiar os comentários. Então, ó, tá aí. Tá? São vários comentários aí, tem 239 comentários. Então, agora, eu vou puxar aqui e vou clicar aqui e vai aparecer o sorteio aqui. Beleza, pessoal? Boa sorte aí para todo mundo aí, tá? Vamos acompanhar, vamos lá. Boa sorte para mim! Isso! Vamos ver se alguém que está online, hein? Vamos lá, boa sorte, pessoal! Vai, Gil Santana! É aqui, né? Ah, é aqui, ó. Vai! Fábio Ferreira! Fábio, esse Fábio acompanha o canal. Será que ele tá aí? Verdade! Esse Fábio acompanha o canal, hein? O Fábio, ele corneta. Tá aí. Será que o Fábio tá aí? Tá aí, Fábio? Sim ou não? Tem que estar o cara lá. Pra Ju não vale. Vale, pô! Eu sou igual a vocês, gente da gente. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Tem que estar ao vivo. Tem que estar online, hein? Eu acho que esses... É aquela história que eu sempre falo. Tem que participar da live ao vivo. Cadê o Fábio? Não é esse Fábio, não. Dou-lhe uma... A louca, né? Começa a contagem regressiva. Cadê o Fábio? Ih, acho que o Fábio não está ao vivo, hein, cara? Galera, é o seguinte, eu não vou tirar ele, não. Sabe por quê? É um cara que acompanha o canal em tudo. Eu não vou tirar ele, não. Eu vou deixar ele porque merece ganhar a camisa também. É um cara que realmente acompanha muito o nosso canal. Demais. É um cara que está em todas as lives. É um cara que ajuda demais, cara. Entendeu? Então, a gente tem que entregar porque ele merece também. É um cara que merece muito. É um cara que curte. É o cara que mais me apurrinhou por causa do Borré e do Gabriel Neves, cara. Todas as lives ele pergunta. Verdade. Do Gabriel Neves e do Borré. Né? Todas. Então, assim, ele merece, cara, de verdade. Está lá no nosso grupo do WhatsApp também. Então, vamos deixar ele aí porque ele merece. Beleza? Um abraço aí a todos. Ó, o Fábio, ó, o Vitor Filho, eu sou o Fábio. Galera, é isso daí, tá? Então, assim, boa noite a todos vocês. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado, Ju. A gente vai lá pro outro canal lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu sei, cara, mas vamos deixar o Fábio. O Fábio merece, cara. É um cara que tá aqui sempre no canal. Ele merece. Ele merece, sim. Ele foi sorteado, tá sorteado, galera. E o cara sempre participa do canal. Ele merece, tá bom? Ele merece. A gente vai fazer sorteio aqui direto, gente, de 15 dias, né? E outra, quem ganha não ganha de novo. Quem ganha não ganha de novo, entendeu? Ele merece, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Ó, quem quiser entrar no grupo, me chama lá depois, no grupo do WhatsApp, ó.
tá? Eu não mando o link. Depois eu coloco vocês me chamam lá no WhatsApp. Tá bom? Só mandar lá que depois eu coloco. Tá bom, pessoal? Beleza? Ju, beijo, até mais. Deus abençoe. Obrigada, Emerson. Beijo. Tchau, galera. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.